Olá, me chamo Pedro Gouveia e a videoaula será sobre nomenclatura binomial. Fazer um breve histórico, a nomenclatura binomial ela se refere ao conjunto de regras que atribuem nome científico às espécies de seres vivos. Ela foi proposta pelo Bauhan no século XVII e foi formalizada e divulgada por Linneu no século XVIII. Ela é composta basicamente por um epíteto genérico, como Zé, sempre com a primeira letra maiúscula, e um epíteto específico que define a espécie. Mais, Zea mais é a espécie do milho. E ela em latim ou latinizado, né, os nomes latinizados, e deve ser escrito sempre em itálico ou sublinhado. Então, inicialmente, a gente tem que conceituar o que a gente pode considerar uma espécie. As espécies são grupos de populações naturais que estão ou têm potencial de estar se intercruzando e que estão reprodutivamente isolados de outros grupos. Essa é a proposta de Mayer em 1942. Além disso, são consideradas espécies populações que estão temporalmente separadas, espécies que as populações estão em ambientes diferentes, como já diz aqui em cima, né, isoladas reprodutivamente de outros grupos. E não existe conceito de espécie definido para organismos exclusivamente assexuados. Organismos híbridos também é, sofrem variações em relação a isso, não seguem a nomenclatura tradicional de espécie. E os organismos fósseis respeitam regras próprias que, entre elas, é isolados pelo tempo também, ou o sítio arqueológico que foram encontrados, então varia bastante de acordo com cada tipo de fóssil que for tratado. E na prática, né, o que são as espécies, como que funciona? A gente vai falar um pouquinho sobre os tentilhões de Galápagos do Darwin, para exemplificar. Essa imagem aqui que está com o ponteiro, nós podemos ver as ilhas de Galápagos e nelas, originalmente, havia um ancestral em comum dos tentilhões que nós vemos atualmente, e esse ancestral em comum foi se diversificando de acordo com a seleção que eles sofriam em cada ilha, né, em cada ambiente. De acordo com essa filogenia, a gente pode ver que existem quatro gêneros específicos de pássaros. Eu estou grifando eles e a gente vai poder observar que eles respeitam a filogenia, né? Eles respeitam a ordem evolutiva, ou seja, esse grupo inteiro ele é do gênero Gelpisa. Aqui são os dois, aqui são as duas espécies mais basais do grupo e aqui a outro clado que também representa esse gênero. Ou seja, apesar deles terem diferentes métodos de alimentação, diferentes formas de comer e características visuais, todos eles estão agrupados por características em comum que foram primeiramente taxonômicas, né? E depois foram confirmadas filogeneticamente. Ou seja, então a gente tem um epíteto genérico que define o grupo ao qual esses indivíduos estão geneticamente e evolutivamente próximos, mas cada espécie tem um nome diferente, não pode ter dois com o mesmo nome. Isso vai acontecer para todas as espécies, a gente nunca vai encontrar nenhum animal que tenha o mesmo gênero e espécie em espécies diferentes. Aqui são os exemplos de organismos exclusivamente assexuados, e nesses organismos a gente tem dois conceitos: ou que eles não formam espécies, ou que existem outros métodos que viabilizam a troca do material genético, que promovem o fluxo gênico, que não estão muito bem elucidadas, que ainda não se sabe direito sobre esse maquinário.
E sobre nós, né? A gente é uma única espécie de ser humano, sempre fomos uma única espécie de ser humano. Como que fica essa discussão para nossa evolução? Aqui, então, a gente tem com os seres humanos, né, e com o gênero Homo, com os nossos ancestrais, populações temporalmente separadas. Ou seja, nós afirmamos que nós somos a única espécie do nosso gênero que permanece viva. Estudos genômicos, né, indicam que houve cruzamento de outros hominídeos e que esses genes ainda estão no nosso genoma, só que numa porcentagem bem inferior. Ou seja, nós tínhamos capacidade de reprodução com essas outras espécies, mas só nós sobrevivemos. Aqui é um clado mostrando aqui temporalmente, né, cada gênero do nosso clado num espaço temporal diferente, e mostrando que somos grupos irmãos dos chimpanzés e bonobos que pertencem ao gênero Pan. Além disso, todos os chimpanzés e bonobos e os hominídeos são grupos irmãos dos gorilas, que também são do gênero gorila. Outro ponto, né, são as espécies que as populações estão em ambientes diferentes, então isoladas geograficamente. Aqui um meme que reflete um pouco isso. E as espécies, então, o urso pardo é o Ursus arctos e o urso polar, ursos marítimos. Então, será que é só o albinismo que separa eles? O que mais características, né, que a gente pode ter que possam separar esses dois grupos? Mas antes de discutir um pouco sobre os dois, falar um pouquinho sobre o urso pardo, que ele possui diversas subespécies, ou seja, um outro conceito. Nós também somos Homo sapiens sapiens, mas no urso pardo ele tem diferentes subespécies porque cada uma está isolada geograficamente da outra. Então, isso não é uma característica que já define eles como espécies diferentes, porque é um espaço de tempo muito curto que a gente está observando, então são só populações diferentes, digamos assim. Só que elas não se intercruzam, né? Elas não têm a capacidade de se encontrar, porque elas não são igual a gente que viaja, enfim. Aqui a filogenia, então, aqui da família, né, Ursidae. A gente tem o urso panda, né, como grupo irmão de todos os outros tipos de urso, então ele é o mais basal. Mas aqui na ponta, ó, os ursos pardos e polares, eles estão separados há aproximadamente 2,5 milhões de anos, a partir do Pleistoceno. Ou seja, é uma separação temporal e geográfica que já é de uma relevância bem grande. Esses grupos não conseguem mais se intercruzar. E os ursos polares já acumularam bastante características diferentes a ponto de serem considerados uma nova espécie. Aqui são as subpopulações de urso polar, então também não é uma subespécie, é uma subpopulação. E agora um pouquinho sobre, né, o cruzamento de híbridos. O cruzamento de duas espécies diferentes gera indivíduos férteis, inférteis ou depende. Essa prole configura necessariamente uma nova espécie? Então, como exemplo, a gente tem o cruzamento da égua com o jumento, ou do cavalo com a jumenta, da zebra com o cavalo. Isso gera um indivíduo, mas ele não é fértil. Muitas plantas também ocorre esse tipo de fenômeno. E aí, como diferenciar também variedades e espécies? Aqui a gente tem um exemplo de mandioca. Então, Manihot esculenta. Todas essas são variedades da mesma espécie de mandioca, enquanto que Manihot spp, que significa espécies,
são diversas plantas do gênero Mandioca. Além disso, ó, os cachorros, a seleção dos cachorros, ela é artificial e não se ela é uma subespécie de lobo. Então, Canis lupus familiares, enquanto o lobo é Canis lupus. Os cachorros, eles têm a seleção feita artificialmente por nós, humanos, de 30 mil anos. Então, não é isso aqui são características fenotípicas. Não é considerado, não é possível considerar espécie nova, porque somos nós que estamos mudando. Então, são variedades. E o que acontece caso um pesquisador descreva uma espécie como nova e ela já foi descrita anteriormente por outro pesquisador? Vamos supor, você encontra uma espécie e fala, essa aqui é uma nova espécie desse gênero. A gente tem o que chamam de sinonimização, ou seja, os sinônimos. Aqui como exemplo a erva mate, Ilex paraguaiensis, foi descrita pelo Auguste de Saint-Hilaire em 1822. E todas essas outras espécies de Ilex foram descritas, mas depois elas foram sinonimizadas, ou seja, é tudo a mesma coisa. Então, o que vale é a mais antiga descrita, sempre. E como atividade proposta, o que são os vírus, né? Eles são seres vivos, como são classificados, e eles seguem alguma regra de nomenclatura. Essa é a atividade. Então, muito obrigado e até a próxima. E aqui as referências que eu utilizei para fazer a aula.